Senhor presidente, vice-presidente Júlio, secretário Darlan, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham aqui na Câmara, aqueles que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais, boa noite a todos. Serei breve, mas também não posso deixar de continuar debatendo o assunto transporte escolar. Esperava eu que hoje isso já fosse, não debatido, mas pelo menos já tivesse tido a solução, mas infelizmente até agora não aconteceu. Mas a gente tem que deixar algumas coisas claras, que às vezes a população não tem acesso a certas informações que estão acontecendo, e a gente precisa de dar transparência a todo esse processo da contratação do transporte escolar. Primeiro, da clareza, eu tenho acompanhado de perto todas as reuniões, conversando muito com o prefeito, procurando as informações dos trâmites legais, e dizer o seguinte, que não é o prefeito que quer economizar. Existe uma tabela hoje no Estado, e o Estado paga transporte em todo o Estado da rede das escolas estaduais, e ele está implantando isso no Estado inteiro. E os municípios estão sendo quase que obrigados a aderir a essa nova tabela. E aqui em Una, o transporte escolar é muito mais caro que em todos os outros municípios do Estado. Isso precisa ser dito. Mas não é pelo valor. Não é pelo valor que você está tendo esse atraso. Teve licitação. Só que a gente não pode também deixar de falar o que vem acontecendo. A licitação, realmente, já disse na sessão passada o seguinte, que, na minha opinião, esse problema não era para estar acontecendo agora. O problema ia acontecer, mas não era para ter sido agora. Podia ter sido antes. Pelo menos os alunos, os pais de alunos seriam prejudicados. E isso está acontecendo. Então, essa é a minha posição. Também, eu acho que houve atraso, demora, falta de foco e de correr atrás no tempo que deveria fazer. Mas não correram. Aí veio a licitação. E aí a gente tem que falar umas coisas que têm acontecido, que eu também falei na última sessão. A licitação que foi marcada para o dia 18 de julho, na verdade, ela foi sabotada. E falo isso com a maior tranquilidade de falar. Foi feito um edital, se descobriram que alguém lá foi lá e mexeu numa letra lá do edital. Isso eu posso mostrar, se os vereadores acharem que eu estou falando mentira. Foi mexido lá para quê? Para não conseguir outras empresas virem concorrer à licitação. Dia 18, perdeu o prazo. Teve que marcar de novo. Marcou a licitação para o dia 30, que foi no ginásio de esporte. E aí eu estive presente, e até aqui vou, de certa forma, expressar que eu gostaria de ter visto mais vereadores lá. Não vi o vereador Rogério, né? E não vi os outros vereadores. Gostaria, sim, de ter visto a Comissão de Educação acompanhando. Acho que um processo de tamanha importância para a educação do nosso município, eu gostaria que o senhor estivesse presente. Mas aí estava eu presente na licitação. E aí a população tem que saber, realmente foram duas empresas para a licitação, mas as duas empresas do mesmo dono. Muito interessante isso, né? O mesmo dono das duas empresas, uma empresa concorrendo com a outra. O que isso ia dar? Mas isso não foi o problema. Por quê? Documentação lá, poderiam participar, beleza. Só que, interessante que a dona de uma empresa, a procuradora de uma empresa é sócia da outra. Ela estava dando documentos, dando aval a outra empresa para ela poder participar. Isso não podia. Outro detalhe, que mais interessante ainda, que a população tem que saber dessas coisas. A empresa, a G Turismo, apresentou um balanço que ela está quebrada. Que ela deve quase 3 milhões e tinha em caixa só 80 mil reais. Ela fez isso. Foi um erro? Não, não foi um erro. Aí eu, vereador Everaldo, estou falando, foi intencional. A intenção era
Porque eu não acredito com a equipe que estava lá na licitação, eu estava presente e vi, com o gabarito dos técnicos e advogados que estavam acompanhando a empresa, as empresas, que eles iriam apresentar um balanço falido e depois só falar que foi um erro do contador. Eu não acredito que isso ia acontecer. Acho que ninguém acredita, né? Então, a intenção realmente era de inabilitar as empresas, de obrigar, essa era a intenção, obrigar o prefeito a fazer um contrato emergencial num valor de praticamente 6 meses, o valor de 1 ano. É isso que foi a intenção, né? Só que apresentaram, foram inabilitadas, porque, pelo que eu sei da comissão, ela não podia aceitar, era ilegal ela aceitar uma empresa apresentando um contrato, um balanço que está quebrado, ela não podia aceitar, e a outra empresa sendo uma procuradora dando, atestando a outra empresa que ela é dona, também não poderia, então foram inabilitados, foi tudo planejado para ser inabilitado, né? E obrigar o prefeito a fazer o contrato emergencial. Bem, infelizmente, quem está pagando por isso são os alunos, a população. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu tenho conversado muito com o prefeito, ele está pessoalmente envolvido no processo, pessoalmente, ele não está delegando nada a ninguém, ele está pessoalmente acompanhando todo o processo. Eu não tenho confirmação, mas acredito que já tem um contrato, tem um contrato em tramitação aí para resolver o mais rápido possível essa questão do transporte escolar. E o que a gente espera é que realmente seja resolvido o mais rápido possível, né? Ninguém merece essa situação, os alunos não merecem isso aí, realmente é uma situação grave, mas há interesses escondidos, que eu acho que na hora certa a gente vai ser obrigado a apresentar, né? É interessante que uma licitação de milhões, numa crise dessa que o país está vivendo, só aparecem 2 empresas e do mesmo dono. Muito interessante. Só que a gente já ficou sabendo que houve assim uma força-tarefa política procurando outras empresas, aconselhando elas a não participar da licitação. Eu tenho até os nomes, mas se me perguntarem eu posso falar, né? Então, há um interesse em a licitação, em o contrato não acontecer, porque com isso o prefeito paga, mas quem paga mais é a população, é os alunos. Então, espera-se que o mais breve possível, dentro da legalidade, dentro da transparência, da ética, esse processo seja resolvido e que realmente o transporte escolar de Una não seja mais uma fonte de corrupção, de desmando, de indicações políticas, porque chega disso. A sociedade hoje, não é em Una não, a sociedade hoje não aceita mais isso. A sociedade não aceita mais políticos usufruindo de empresas que prestam serviço ao poder público, para bancar campanha, para fazer indicação, para ter linha de aluno. A sociedade não quer isso mais. Infelizmente, o que me deixa muito triste nesse processo é os alunos terem que pagar esse preço. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje.